Olá pessoal, professor Laurindo Gaspar. A gente vem falar hoje com vocês de um tema delicado, um tema que deixa os pais apreensivos, que é a morte súbita do lactente, né? A morte que acomete bebês de 0 a 1 ano de idade sem uma causa, sem um motivo, sem uma justificativa aparente. O bebê é colocado para dormir e ele vai a óbito sem uma explicação da medicina, né? Existem algumas probabilidades por que isso acontece, mas não existe nada comprovado, né? Quais são as causas que são apontadas como responsáveis pela morte súbita do lactente? Então, existem as causas endógenas, internas, que é quando o bebê já nasce com alguma malformação, quando o bebê já nasce com algum problema cardíaco, problema neurológico, imunológico, né? Problemas que ele já vai nascer com ele também, como a imaturidade, o baixo peso ao nascer também estão relacionados à morte súbita do lactente. E quais são as outras causas, chamadas de causas exógenas, né, externas? São causas causadas pelo ambiente, né, pelo ambiente familiar, pelo modo que essa criança é cuidada, né, que são também chamadas causas evitáveis. Existem as principais causas, quais são? É o tabagismo da mãe durante a gestação e no pós. O uso de bebida alcoólica também são situações que aumentam e muito. O uso de bebida alcoólica pela mãe chega a aumentar até 7 vezes mais a probabilidade dessa criança ter morte súbita. O tabagismo, a nicotina, ele compromete muito, né, o efeito respiratório desta criança, fazendo hipoventilação e agravando também a situação. Outras situações que também são causadas, que podem ser evitadas, é o quê? É a posição do bebê para dormir, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais detalhado com vocês a respeito disso, porque o bebê que é colocado para dormir na posição prona, ou seja, de barriga para baixo ou de lado, aumenta mais que o dobro a chance desse bebê evoluir para morte súbita. Por que isso acontece, pessoal? Quando o bebê é colocado de barriga para baixo ou de lado, ele não tem uma expansão torácica adequada. O bebê, nesta idade, aí até 1 ano de idade, principalmente até 6 meses, mas até 1 ano de idade, ele tem uma imaturidade respiratória muito grande. Ele ainda está em desenvolvimento. E quando ele é colocado de lado, ele não consegue expandir a caixa torácica adequada, comprometendo a respiração. E ele acaba retendo um gás chamado dióxido de carbono. O que é esse gás? Esse gás faz parte da inspiração e expiração. Quando a criança expira, né, esse gás é liberado na atmosfera, né, faz parte do ciclo respiratório dessa criança. Quando ela é colocada de lado ou de barriga para baixo para dormir, a respiração dela fica comprometida, ela começa a reter esse gás que deveria ser eliminado, e isso pode causar uma situação chamada apneia, parada respiratória. E é uma das causas também de morte súbita do lactente. Qual que é outra causa, pessoal, que está fortemente relacionada à morte súbita do bebê? É a cama compartilhada. É o bebê que dorme na cama junto com a mãe, que dorme, né, na cama compartilhada com o casal. Isso piora muito a situação. Tem situações de hiperaquecimento do bebê, também tem a situação de sufocação, porque muitas vezes o bebê nasce, né, a mãe não tá acostumada com essa situação, né, tem que amamentar em horários, né, de 3 em 3 horas, em média, ela vai estar amamentando essa criança, o sono aumenta, ela pode cair no sono e acabar rolando em cima da criança e sufocando. Essa é uma das situações. A criança que fica em cama compartilhada, ela não tem tanta mobilidade e isso compromete muito. Então, a cama compartilhada é um forte fator também que contribui para a morte súbita do lactente. Então, essas são as 3 principais causas, pessoal, evitáveis. O uso de bebida alcoólica e o tabagismo pela mãe, antes e após o nascimento, né, durante a gestação e no puerpério, após o nascimento do bebê, a posição prona de barriga para baixo e dormir de lado, e cama compartilhada. São as principais causas que estão relacionadas à morte súbita do lactente evitáveis. Então, por isso que é importante, pessoal, a gente prestar atenção nestas situações para poder evitar isso. E o que como pais, vocês podem estar fazendo para evitar, né?
né, que pode estar agindo no dia a dia e evitando essas situações. Primeiro, pessoal, o bebê ele tem que dormir no berço. O bebê dorme no berço, num colchão firme, o colchão não pode afundar. A criança, pessoal, observem o Isaac. Observe o Isaac, o objetivo do Isaac aqui é vocês observar. O Isaac está aqui com quase 30 dias, né? Veja como ele se movimenta, veja como ele tem liberdade. Uma criança precisa desta liberdade para poder não ter esses riscos, ou seja, para diminuir esses riscos. A criança, quando tem liberdade, o vômito, por exemplo, por que os pais colocam a criança para dormir de lado ou de barriga para baixo? Porque eles têm medo que ela vomite e tem medo que ela acabe engasgando, né? Ou broncoaspirando também, quando vai esse vômito para o pulmão. Mas por que isso acontece, pessoal? Isso acontece quando a criança não tem liberdade. Quando ela é colocada de barriga para cima, que é a posição ideal, primeiro, a morte súbita reduz muito. Ela expande a caixa torácica, ela tem uma expansão torácica adequada e ela não retém aquele gás chamado dióxido de carbono que a gente comentou. Quando a criança vomita, tem risco dela broncoaspirar? Pessoal, quando a criança tem essa liberdade, os braços estão soltos, ela vira o rosto e o vômito escorre. Então, o risco de ela engasgar aqui é praticamente zero. O risco é muito maior dela ter uma morte súbita de lado ou com a barriga para baixo do que o risco dela engasgar de barriga para cima. Então, primeira coisa, pessoal, o colchão tem que ser um colchão firme. Se for por lençol, o lençol tem que ser com elástico para que ele não fique solto, né? Qualquer situação que fique solta dentro do berço pode piorar, pode comprometer a vida dessa criança. Uma manta que fica ali, ela pode puxar no rosto e sufocar. Então, eu vou cobrir o bebê sob supervisão. Né? Sob supervisão, tudo bem, coloca a mantinha na criança, mas olha que é importante, os braços sempre soltos. A criança tem que ter essa mobilidade dos braços para que, caso ela vomite, ela consiga lateralizar o rosto e o vômito escorrer. Sempre, pessoal, a criança evita-se o máximo travesseiros, objetos, cobertas, né, no berço. Então, você mantém a temperatura da criança sempre com roupas e evitar o uso de manta, o uso de protetores de berço também. Pessoal, por que não se evita o uso de protetores laterais de berço? Primeiro, porque o berço tem que estar ventilado. Pode observar que o Isaac tem uma hora que ele está ali na lateral do berço. Então, quando tem aquelas proteção de berço, ele pode virar e acabar sufocando ali nesta lateral, se ele não conseguir sair. Pessoal, mas a criança dorme de barriga para cima até quando? Até 1 ano, todas as vezes que ela dormir. Porém, pessoal, quando ela conseguir virar de barriga para baixo, de barriga para cima sozinha, ela pode adotar a posição que ela quiser. Se ela tiver esta mobilidade para virar tanto de barriga para baixo quanto de barriga para cima, ou vice-versa, ela já pode adotar essa posição. Por quê? Caso aconteça alguma situação, ela vai conseguir se virar adequadamente. Pessoal, então é isso que eu quero falar para vocês. Morte súbita é um grande perigo, é um grande risco, porém a gente pode estar contribuindo muito com essas atitudes. Né? Não tenham medo de deixar a criança dormir de barriga para cima. O risco maior é você colocar ela de lado. Aí sim você pode colocar ela em risco. Porém, se ela dormir de barriga para cima e ela tiver liberdade nos braços, o que não pode acontecer é você espremer a criança e deixar ela presa ali. Isso sim é perigoso, né? Sempre a criança amamentou, né? Deixar ela arrotar antes de colocar no berço, isso é importante, e seguir os cuidados normais. Criança até 1 ano de idade, ela dorme no quarto dos pais, no berço do lado, né? E nunca na cama junto com os pais. Então, considerando esses cuidados, conhecendo um pouquinho das situações, a gente pode contribuir e muito para evitar a morte súbita do lactente. Pessoal, uma coisa que é muito importante também é a amamentação, né? A amamentação materna, o uso exclusivo do seio materno até os 6 meses de idade também contribui para evitar muito a morte súbita do lactente. Pessoal, então esses são os cuidados que a gente comentou com vocês. Compartilhem esse vídeo, curtam. Eu acho que isso é de extrema importância, é uma situação que a gente pode estar contribuindo, ajudando e disseminando esse vídeo para todos os pais aí, para toda a população. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Curtam o vídeo, assistam quantas vezes for necessário para vocês entenderem.